Para quem não se lembra, eu sou Denise Chaves, então sou uma das apresentadoras embaixadora, e eu gostaria de dizer para vocês que hoje a mentoria é um pouco diferente. A mentoria é sobre consciência, é sobre vocês, é sobre olhar para si próprio e entender onde você está errando, onde você está dando dando murro em ponta de faca e onde você está botando a pedra no seu sapato. O que você faz que te atrapalha, que você tem que chegar em um objetivo e você fala, quero chegar, mas você mesmo não te faz deixar chegar lá. Então, hoje a gente veio entender o que acontece dentro de você, aqui dentro, na sua cabeça, que faz com que um pouquinho das coisas se atrapalhem, que todo o processo se atropele e você fique, meu Deus, o que está acontecendo? Então, hoje eu gostaria que vocês pegassem um café, porque nós temos o café com a sua Angel. Marcela, por favor. Palmas, palmas. Por favor. Gente, vocês não vão me deixar no vácuo, né? Palmas para dona Maria Ângela. Gente, as outras edições eram mais palmas para mim, coraçãozinho, quero palmas, quero coraçãozinho. Só o Rica que ganha palmas e coraçãozinho, não. Pois é. Quero câmeras, cadê? Só tô vendo a Mariana aqui e a Denise. Cadê o resto do povo que eu não tô vendo? Cadê vocês? Só a Mariana, agora eu vi a Júlia, cadê? Quem mais? Mariana, a Júlia, quero mais. Só a Mariana e a Júlia que vão lá. Henrique, Eric, que mais? Cadê? Vocês começaram essa edição com super câmeras abertas, todo mundo com câmera aberta, agora de repente foi fechando. Não, eles estão introspectivos hoje, né? Tem aberta sempre, quero ver todo mundo de câmera aberta, do começo ao fim, da primeira à última mentoria. Aí, João, muito bem. Então, estou gostando. Vamos abrir. Daqui a pouco, vou cobrar, hein? É isso aí. Gente, ó, já que ela falou que a gente está com café, ó, eu estou aqui com o meu também. Tintim para você, Denise. Obrigado por essa introdução maravilhosa. Obrigada a cada um de vocês que está aqui. Vou tentar, gente, fazer. Hoje eu estou tentando algo diferente, estou com duas câmeras aqui. Pode ser que eu me enrole, porque eu já falei que eu não tenho essa afinidade toda aí com esse povo de tecnologia. Essa não é a minha praia. Então, se eu tiver algum pau aí, eu vou pedir help para o pessoal para me socorrer. Mas espero que eu consiga aí chegar até o final. Se não tiver, a gente sai, a gente volta, a gente começa de novo e assim vai. Vocês estão bem? Estão todos bem? Tudo certo? Ótimo. Eu vou começar já dizendo que vocês me conhecem de um jeito, né? Vocês me conhecem como alguns como Angel, outros como Ângela, mas agora vocês vão me conhecer um pouquinho mais. E para eu poder apresentar o tema que eu vou conversar com vocês hoje, eu preciso contar um pouco da minha história, que aí vocês vão entender, através da minha história, o porquê do tema desta mentoria. Tá certo? Então, vamos começar aqui testando se vai abrir essa apresentação, se eu vou conseguir jogar ela aí. Vamos lá, me digam se vocês estão vendo, se está aparecendo para vocês, está tudo certo, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Ok? Tá tudo certo, tá abrindo. Tudo certo. E aí eu vou tentar aqui mudando, vamos ver se dá certo. Bom, não vou me alongar muito aqui, né? Esse aqui é o meu currículo. Mas muito mais do que o meu currículo, importa quem eu sou. Isso aqui são os cursos que eu fiz, são algumas das atividades que eu fiz. Então, eu fiz administração, eu sou administradora por profissão, eu sou gestora social, eu sou analista comportamental, eu sou orientadora profissional de carreira para jovens, no Alicerce, também de forma particular. Eu tenho alguns cursos e algumas formações que eu fiz e que eu amo fazer, eu amo estudar, eu sou uma pessoa movida a estudo. O estudar faz parte de uma das minhas forças de caráter, que é algo que, se der tempo, eu entro um pouquinho mais nesse quesito para explicar para vocês. Porque estudar faz parte de mim, faz parte de uma das coisas que eu não preciso fazer força, eu gosto.
Então, tudo aquilo que você faz sem precisar fazer força, é o que a gente chama de força de caráter, força de personalidade. E essa é uma das minhas. Mas muito mais do que eu sou hoje para vocês a Angel, a mentora, a que está aqui no Alicerce, a que acompanha vocês. Para as crianças, quem eu sou? Eu sou a prof de yoga. Né? Eu ando nas ruas aqui perto de onde eu moro, às vezes eu encontro com algumas crianças, elas começam, prof, você é a prof... Aí a mãe pergunta, né, quem é? Prof de yoga. Aí às vezes eu falo para elas, vocês sabem qual é o meu nome? Porque eles me chamam de prof, mas eles não, às vezes nem sabem qual é o meu nome, de tanto que eles falam, eu fico sempre repetindo. Mas eu também sou filha do seu Nelson e da dona Tânia, eu sou irmã da Rosângela e do Luiz. Eu sou uma pessoa extremamente família, que gosta muito de família. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo mar, uma pessoa que precisa estar perto do mar. Eu sou esposa do Anderson, eu sou a mãe do Luiz Gabriel, eu sou a mãe não, né? A cuidadora, a tutora do Léo, que é esse gato aí que vocês estão vendo na foto. Eu sou hoje a sogra da Mel Mier, né, que também foi uma embaixadora, assim como foi aluna e hoje é embaixadora, como muitos de vocês. E eu também sou filha do seu Nelson e sou irmã da Rosângela. Por que eu quis colocar essas duas fotos em destaque aqui para vocês entenderem que essas duas pessoas me fazem muito o estudar, o buscar aprender cada vez mais sobre a mente humana. O meu pai era um cara muito, muito alegre, um cara divertido, um cara piadista, um cara que fazia mil graças, que adorava contar piada, adorava fazer pegadinhas. Mas foi um cara que, por muitos e muitos anos, passou por N problemas de doença autoimune. Vocês sabem o que é doença autoimune? Alguém sabe o que é isso? Sabe? Escreva aí para mim no chat. Pode abrir o microfone para me dizer o que é uma doença autoimune. Olha, posso estar errada, mas eu acho que são aquelas doenças que não têm cura e que são meio que fabricadas pelo próprio corpo. Então, tipo, quando... acho que é lúpus, né? Que é a alergia ao próprio corpo, alguma coisa assim. Isso. Lúpus também é uma doença autoimune, né? Mas o meu pai, ele teve psoríase, que é uma doença que fica, né? O corpo fica, às vezes, com feridas, com marcas. Ele teve psoríase, ele teve síndrome, deixa eu ver o que é quando o sistema imunológico do corpo ataca o próprio corpo, isso mesmo. Ele teve síndrome do pânico, e por muitos anos ele foi, na época que ele teve síndrome do pânico, as pessoas não sabiam que era síndrome do pânico. A síndrome do pânico não existia. Eu fui descobrir o que era síndrome do pânico assistindo Jô Soares, um médico falando no Jô Soares, que eu falei, é isso que meu pai tem. E aí, desde então, eu comecei a estudar muito o que era doença autoimune e o quanto a nossa mente, às vezes, cria isso para o nosso organismo. Meu pai faleceu em 2023, em novembro de 2023, vítima de um câncer cerebral. Um câncer de quando ele descobriu, quando a gente descobriu, já era tarde demais, já não tinha mais o que ser feito. Em 8 meses, ele partiu. O meu pai faleceu em dia 30 de novembro de 2023. Em maio de 2024, a minha irmã começou a se sentir mal, começou a ter alguns problemas de saúde, e aí achou que era pneumonia, e aí descobriu que ela estava com câncer no pulmão. Isso foi em maio de 2024, 6 meses depois do falecimento do meu pai. A gente estava se descobrindo de novo na luta com câncer novamente na família. E quando você tem alguém com câncer na sua família, a família inteira fica doente. É algo que abate todo mundo, é algo que aflige todo mundo.
E eu escolhi colocar essa foto da minha irmã, porque nessa foto, vocês acham que essa pessoa está com câncer? Vocês conseguem olhar para essa pessoa e imaginar que ela está no meio de uma quimioterapia? Ela fez essa foto indo para a quimioterapia. Ninguém dizia que a minha irmã estava com câncer no pulmão. Ninguém conseguia imaginar ela assim, porque ela escolheu viver assim. E ela dizia o tempo todo: eu vou me curar, eu vou me curar, esse câncer não vai me vencer, eu vou me curar. E ela realmente recebeu o diagnóstico de cura desse câncer. Ela foi curada desse câncer e a gente comemorou no dia 12 de julho a cura deste câncer. E há exatos menos de 15 dias, ela começou a se sentir mal novamente, E na quinta-feira passada, durante a mentoria, a gente estava em mentoria, enquanto eu estava com vocês na mentoria, eu recebi a notícia de que ela também estava com tumor cerebral. Né? E que, de novo, começa toda a batalha para se curar de um novo câncer. Mas ela, assim como ele, são pessoas que vivem e querem viver com a energia lá em cima, né? Buscando ser alegres, buscando alegria. E ela repete, mesmo estando com medo, gente, porque é impossível você não ter medo diante de algo assim. Mas ela repete o tempo inteiro: eu vou ser curada, eu vou me curar. E é por isso que eu quero começar hoje a contar para vocês a minha história. Né? A mim era uma vez, e essa menininha linda que vocês estão vendo aí, sou eu, uma filha que foi muito desejada, uma filha que foi muito amada, uma filha que foi muito esperada pelos meus pais. E aí, eu sou a filha mais velha tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, e quando eu tinha 10 meses de idade, eu sofri um acidente com um andador. Eu caí de um andador e saí rolando escada abaixo de um sobrado e caí e bati a boca no chão. Meus pais correram comigo para um pronto-socorro, e aí, quando eu fui para o pronto-socorro, felizmente não tinha acontecido nada, não tinha tido nenhum trauma, não tinha quebrado nada, mas meus dentes eram começando os dentes de leite, né, que estavam crescendo, começando a surgir o dente de leite. Eu perdi esse dente de leite, mas normal, né? Dente de leite, quando nasce normal. Só que o impacto da batida foi tão forte que, quando esse dente nasceu permanente, ele nasceu preto, nasceu escuro. E foi muito difícil para mim, na infância, conviver com aquilo, porque hoje a tecnologia, existem 1000 coisas que você pode fazer, que você pode resolver, mas naquela época não, era mais difícil. E eu, com 5 ou 6 anos, eu sofri um outro acidente. Eu caí, tropecei, quebrei o queixo. E aí, logo em seguida, com 7 anos, eu sofri outro acidente, caí de novo e bati o queixo no mesmo lugar. Então, 3 pancadas fortes que eu tive na boca. E aí veio este amiguinho, que começou a me acompanhar durante muito tempo, que é o hipervigilante. Um sabotador que te coloca em alerta o tempo inteiro e que acha que alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. E esse amiguinho ficou me acompanhando durante muitos anos da minha vida, da minha adolescência. Até que eu comecei a minha jornada profissional e comecei a trabalhar. E eu, como eu falei, eu sou uma pessoa que adora estudar. Então, eu não saía muito, eu não tinha muitos relacionamentos, assim, de ficar com amigos na rua, mas eu gostava de estudar. Eu gostava de estudar e eu gostava de estudar.
E aí eu comecei a trabalhar, e eu mergulhava nos livros, e eu lia, e eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, e entrei para trabalhar no Itaú, e no Itaú eu fiquei por 4 anos no Banco Itaú. Depois eu fui para uma multinacional que se chama Valorec Mannesmann. Essa multinacional alemã é uma das maiores no mundo no segmento de tubos de aço carbono. E essa empresa foi vendida para um grupo brasileiro que se chamava Grupo Brasil e que era dono de empresas como MTP, Carmanguia, Cífico, entre outras. Eu fui crescendo profissionalmente nessas empresas, eu cresci muito ali, eu cheguei assessora da presidência, depois eu me tornei, fui para a parte de responsabilidade social, criei um instituto. E isso, para mim, eu estava num momento maravilhoso da minha vida, já casada, né, com meu filho pequeno, numa condição financeira muito boa, e a gente estava vivendo muito bem. Aquele meu amiguinho tinha sumido, desaparecido do meu caminho, até que essa empresa foi vendida. E quando essa empresa foi vendida, muitos dos meus colegas foram sendo demitidos, e eu continuei lá. Eu continuei nessa empresa. E aí, aquele meu amiguinho voltou acompanhado de outros. O hipervigilante, o inquieto e o vítima. Eu sempre achava que alguma coisa ia acontecer de ruim, e isso me preocupava, e isso foi piorando a minha situação, foi piorando a minha mente, foi criando 1000 coisas e 1000 situações. Até que eu fui desligada dessa empresa, saí de lá e eu vim morar em Santa Catarina. Né? Vim para Florianópolis, vim ficar em Florianópolis, me mudei para cá. Só que foi um período em que eu fiquei muitos anos, muito tempo, 2 anos da minha vida, que eu ficava sozinha, trancada dentro de um apartamento, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, porque meu marido saía para trabalhar, meu filho saía para estudar, tinha as outras atividades, e eu não tinha amigos, eu não conhecia outras pessoas aqui, e eu fui ficando sozinha, e isso foi me deixando amargurada, foi me deixando fechada. Foi aí que eu descobri que eu tinha que ir atrás do meu propósito, que eu tinha que lembrar para que eu era feita, por que eu estava aqui, qual era o meu propósito de vida, por que eu estava aqui. E eu fui lembrar de que tudo que eu fazia, que fazia parte de mim. E eu voltei, eu troquei a palavra solidão por solitude. E volto a perguntar para vocês, quem sabe me dizer o que é solitude? Quem consegue, pode escrever no chat, ou pode falar, Matheus. Pode abrir a câmera e falar. Eu não vou abrir a câmera no momento, porque eu estou numa situação complicada aqui no meu apartamento. Já eu abro a câmera, mas não Não, poder. tudo bem. Mas a diferença de solidão e solitude é que solidão é o sentimento de você se sentir sozinho, sem ninguém à sua volta, de forma desagradável. Você se sente sozinho de forma ruim. E solitude é quando você está sozinho, aproveitando a sua própria companhia. Tipo, quando você, em vez de sair de casa para fazer alguma coisa, você decide só sentar numa poltrona, pegar um livro e ler por espontânea vontade, mesmo estando sozinho em casa. É Você isso está aí. aproveitando o seu momento sozinho. Muito bem. Henrico. Complementando um pouco o que o Matheus falou, eu acho que tipo, a solidão parece mais com uma situação de desamparo, quando você precisa de alguém, mas você não, você está sozinho, né? Você está nessa solidão. E a solitude é mais você, de fato, desfrutar da sua própria companhia, assim, você ter esse seu momento próprio. Mari? Complementando o que os dois falaram também, eu acredito que a solitude também seja uma questão de amor próprio, de você entender que você precisa, lógico, nós vivemos em sociedade, então precisamos ser sociáveis, mas você entender o seu eu sozinho, você conseguir ter uma vida em que você separe o seu eu sozinho com da sociedade. Perfeito, muito bem. Vocês já podem dar mentoria no meu lugar.
Todo mundo acertou muito bem o que é solitude. É isso tudo que eu No chat também, do Luiz, ele falou assim: solidão é quando você está triste e não consegue aproveitar a sua companhia. E solitude é aproveitar a sua presença de forma saudável. E complementando tudo isso, a solidão, ela nunca é uma escolha, né? Ela é uma coisa que foi forçada. Você não quer estar sozinho. A solitude é quando você decide pelo seu próprio bem. Tem essa diferença. Como é que eu cheguei nisso, gente? Eu brinco sempre, eu falo que eu sou uma pessoa antes da yoga e outra depois da yoga, porque eu fui descobrir os benefícios da meditação, né? Eu sou cristã, entre todos aqueles papéis que vocês me ouviram falar, né? Eu também sou cristã. E todo mundo que me conhece, eu não nego a minha fé, eu digo para todo mundo, eu sou cristã, eu sou presbiteriana e eu gosto muito disso, de falar de Cristo, não faço, e eu não estou aqui fazendo apologia ou igreja certa ou errada, ou religião certa ou errada, mas para mim foi onde eu me encontrei enquanto pessoa, na minha fé faz parte de mim, é uma das forças também que me marca muito, é a espiritualidade. E aí eu fui, através da espiritualidade, eu fui também aprender os benefícios da meditação, e eu comecei a praticar yoga. E dentro do yoga, da prática do Hatha Yoga, que é a prática que eu faço, você começa e termina todas as sessões de Hatha Yoga com meditação, né? E a meditação, ela traz inúmeros benefícios para vocês, né? Esses aqui são alguns dos benefícios. O combate à perda de memória, a ansiedade, a regular as emoções, o desempenho acadêmico, o melhor bem-estar, tudo isso faz parte de um dos benefícios da meditação. E foi aí que isso começou a mudar, essa chave começou a mudar em mim. Eu comecei a me valorizar, a entender a minha importância e o quanto eu não preciso de uma outra pessoa para me complementar. E tem uma analogia que eu uso muito, que fala assim, máscara de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro em você para ajudar a pessoa que está no seu lugar. Antes de eu ser uma mãe, antes de eu ser uma irmã, antes de eu ser uma esposa, antes de eu ser a angel de vocês, antes de eu ser a prof de yoga, eu preciso estar bem comigo. Então, se eu não estou bem comigo, eu não tenho condições de ajudar uma outra pessoa. Então, é através da meditação, é através da minha espiritualidade, e aí é a minha, né? Não estou dizendo que essa é a fórmula para todos vocês. Foi onde eu aprendi a conviver comigo e aprendi a me reconhecer. E agora eu queria saber também de vocês, Ikigai. Quem sabe o que é Ikigai? Alguém já ouviu falar de Ikigai? Não? Gente, se vocês não ouviram falar, pode falar que não também, tá? A gente não precisa saber de tudo, a gente tá aqui para aprender. Ó, a Júlia levantou a mão. Pode falar, Júlia. O meu professor, ele já passou um pouco disso lá na minha escola, falando sobre Ikigai é o seu sentido de vida, é a sua missão no mundo. O que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. É isso. E a gente vai... o meu Ikigai é cuidar. Esse é o meu Ikigai, né? E como você faz o Ikigai? Você vai somar, você vai avaliar. Vocês vão fazer aí, podem colocar, vamos fazer um exercício prático agora e rápido, mas isso é uma das missões de vocês, tá? Escrevam, todo mundo está com caderno na mão, caderno, caneta aí, quem não tiver pode... depois vocês vão receber esse material todo, eu vou mandar para vocês todo esse material, tá? Mas escrevam o que você ama fazer, que você faz por prazer, que ninguém precisa pedir, você faz mesmo sendo de graça. O que você ama fazer? Depois você vai anotar o que você é bom em fazer. Você ama fazer uma coisa, mas você também é bom. As pessoas dizem que você é bom para fazer aquilo. Então, vamos supor, né? Eu amo desenhar.
O que eu sou bom em fazer? Eu sou bom em desenhar. O que você poderia ser pago para fazer? Poderia ser pago para desenhar. E o que você acha que o que você faz pode ser bom para o mundo? Eu posso desenhar e criar coisas novas, algo novo, desenvolver algo isso. Então, este é o seu Ikigai. O meu Ikigai é o cuidar, porque ele está em muitas palavras nas coisas que eu faço. Eu amo conversar, eu amo ajudar. O que eu sou bom em fazer? Eu sou bom em aconselhar, eu sou bom em conversar. O que você faria mesmo não sendo pagas? Eu faria um trabalho voluntário para ajudar uma outra pessoa, como eu faço até hoje. Eu sempre tiro um dia da minha vida para fazer um trabalho voluntário. E o que é bom para o mundo? O ser solidário. Então, isso tudo formou o meu Ikigai, né? E eu quero, e isso vai ser uma das missões de vocês. Descubra qual é o seu Ikigai. Porque a hora que vocês começam a entender como é que é isso para vocês, isso faz toda a diferença. Eu estou aqui de olho na hora, mas eu queria tentar ver, e acho que vai dar tempo de eu fazer. Queria saber se alguém quer fazer um teste e a gente descobrir agora qual é o seu Ikigai. Alguém quer se desafiar? Richard, vamos lá, Richard. Abre sua câmera para mim. Eu já estou de câmera aberta. Eu não estou te vendo, não está aparecendo para mim. Calma aí, deixa eu fechar e abrir de novo. Agora eu estou te vendo. Agora eu estou te vendo. Tá, vamos lá. Posso falar? Você abre de boa aqui? Todo mundo pode entender? Sim. Então me diga, o que você gosta de fazer, Richard? O que você ama fazer? O que eu amo fazer, sinceramente, é editar vídeo. Tá saindo um áudio? Não tá aparecendo pra mim que o áudio tá indo. Tá, tô te ouvindo bem. Tá. Eu gosto de editar vídeos, principalmente quando é coisa, tipo, minha, sabe? Quando não envolve pra alguma coisa específica, tipo, fazer um vídeo aleatório do meu gato, ficar salvo lá, não postar em nada. Eu amo fazer isso. E o que as pessoas dizem que você é bom fazendo? Quando a pessoa olha e fala, nossa, que legal que você faz, você podia trabalhar com isso. Meus amigos falam duas coisas, tanto da edição quanto daquele negócio com a bota que eu tinha te falado. Customizar, né? Uhum. E edição. Sim. Uhum. E o que você acha que você pode fazer, e ser pago para fazer isso? Eu acho que essas duas coisas, tanto editar vídeo de publicidade, essas coisas, quanto customizar botas ou sapatos, ou até roupa, se eu tentar, né, aprender. Uhum. E o que você acha que você pode fazer que pode ser bom para o mundo? Eu acho que aí a edição de vídeo ia ajudar mais vídeos, mais sobre educação, bem parecido com o que você faz, de falar do socioemocional e financeira, essas coisas que não tem como a pessoa conseguir, tipo, tão facilmente, fazer de uma forma que seja mais fácil de ser compreendida, usando a edição para isso. Vídeos sobre educação. Sim. Como que você acha o seu Ikigai aqui? Você sabe? Nossa, a mínima ideia, pra ser sincero, eu nunca ouvi falar nisso, então, tipo... O seu Ikigai está ligado à arte, está ligado à cultura, né? Está ligado a isso. A sua missão é essa, é fazer algo que esteja ligado à arte, a arte ligada à tecnologia. São duas coisas que se unem aí no que você faz, sabe? Isso é o seu Ikigai, né? Então, não sei se dá tempo aqui, Denise, você que me coordena aqui, que me diz se dá tempo de eu tentar mais se eu vou, já sigo diante. Agora é 7 horas. Vamos pensar aqui no nosso planejamento. A gente pode fazer mais um agora, se durar tipo uns 2 minutos. E aí, pessoal, perguntas para depois, porque assim, vocês tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa para acontecer. Vamos ver aí que, gente, há coisa, hein? Então,
Então, a gente pode fazer o seguinte também. Quem quiser depois, pode chamar no privado para conversar sobre esse tipo de coisa. Sim, vocês estão super livres, vocês sabem que comigo é canal direto e isso aqui é só para vocês conhecerem, mas vocês vão receber essa missão e aí ficou com dúvida, não sabe, me chama e eu vou ensinar vocês. Tá eu bom? mesmo já fiz muito isso. Vamos lá, Mari. Quer fazer o seu agora também? Por mim, se der tempo, se não der, qualquer coisa eu faço o seu privado. Então tá. Então vamos lá, Mari. O que você ama fazer? Confesso que essa pergunta me puxou um pouco, porque foi muito reflexiva para mim. Mas eu acho que a principal coisa que eu amo mesmo fazer é entender as pessoas e aprender muito com elas. Sabe? Explicar as coisas também para elas, mas do meu ponto de vista, mas também aprender muito também. E o que as pessoas dizem que você é boa em fazer? Explicando alguma coisa que eu tenha envolvimento. O que você acha que você poderia fazer e ser remunerada para fazer? Eu acho que alguma profissão que envolva bastante comunicação, né? Como advocacia, jornalismo, entre outras também. Algo que você pudesse explicar. Isso. Uhum. E o que você acha que você pode fazer que seria boa para o mundo? Eu acho que junto da comunicação, eu espalharia coisas boas no sentido de justiça e também de mais igualdade social, mas na minha comunicação. O que se repete aí entre as coisas que você falou? Porque uma das coisas que é importante vocês entenderem é o que se repete. Quando se repete mais de 2 vezes isso, está perto do seu Ikigai. Então, você falou muito a palavra comunicação. Sim. Você repetiu a palavra comunicação, o falar, o entrevistar, o conversar, né? Isso faz parte do seu Ikigai. Então, o seu Ikigai é a comunicação. Como é que você vai fazer isso de uma forma profissional? De diversas formas diferentes, né? Mas a sua força está aí, na sua comunicação, na forma como você se comunica. Deu para vocês entenderem? Vocês conseguirem entender o que é o Ikigai e como que a gente chega nisso? Entenderam? Muito bem, então vamos continuar. Aqui eu vou passar muito rápido, porque a gente já ouviu falar sobre isso em uma das nossas mentorias, que é a farmácia da mente, gente. Todos nós temos aqui, dentro de nós, a farmácia da mente, que é a dose diária, que eu costumo dizer para as pessoas: coloque no seu dia uma dose diária, uma dose de dopamina, de ocitocina, de serotonina e de endorfina. E a gente tem junto aqui, um quarteto da felicidade. Eu vou parar agora a apresentação para mostrar para vocês uma música que eu quero que vocês prestem muita atenção na letra desta música. Vou pedir para colocarem para... Não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, gente, fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Contra a tempestade em copo d'água, dance o
shot da alegria. Alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei o que tá, ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água? Dance o shot da alegria. Todo mundo sorrindo. Simbora. Querer chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água. Dando o choque da alegria. Quem conhecia essa música? Mari, mais alguém conhecia? Quem mais? Manuela? Só as duas? Júlia, Cauã, Tiago. Mas vocês já ouviram falar do poder do shot da alegria nos bebês? Quem já ouviu falar do shot da alegria nos bebês? Do milagre, o pessoal fala que é mágico, que faz magia. Essa música com os bebês. Alguém já ouviu falar disso? Depois vocês procuram na internet, tem uma pancada de vídeo de pais que eles falam que é mágico. Coloca o shot da alegria, os bebês param de chorar. Imediatamente os bebês param de chorar. Procurem depois na internet, vocês vão ver. Os bebês chorando. Aí coloca o shot da alegria, o bebê automaticamente para de chorar. Denise não vale, porque eu pedi para Denise fazer lição de casa. Não, eu quero saber de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Só um detalhe que eu percebi, porque eu no meio da música decidi, falei assim, vamos ver quem está com a câmera aberta. Eu acho que não é só com o bebê que isso acontece, não. Calma, viu? Porque eu olhei e falei assim, muita gente mexendinha, assim. Eu falei, olha, nossa, eu também estou assim. Eu acho que não é só com os bebês, é impossível. Eu acho que foi efeito, assim, todo mundo, geral, assim, todo mundo sentiu. Não sei dizer. O Thiago falou que foi por causa do ritmo da música que isso acontece. Angel está com o microfone desligado.
Richard falou que é por causa do instrumental. Você tá com o microfone desligado ainda. Angel? Tá. Espera aí que agora eu vou tentar falar na apresentação de novo. Estão me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. O que acontece aqui? Eu estou olhando de lado, às vezes, olhando para frente, olhando de lado, porque eu estou com 2 computadores aí e não consigo ver direito. Esse som é muito parecido, a frequência dessa música, ela é muito parecida com aquilo que os bebês escutam quando estão no ventre da mãe, na barriga da mãe. E automaticamente, quando eles escutam essa música, a vibração da música, a energia da vibração da música, assim como o som da voz do fala mansa, do músico, é muito parecida com o que os bebês escutam quando estão no ventre da mãe. Por isso que eles se acalmam. É por isso que eles param imediatamente de chorar, porque eles se sentem protegidos. E aí, à medida que eles se sentem protegidos, eles liberam dopamina, serotonina e ocitocina. Então, é esse som. E o porquê que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque a música é energia. E a gente já falou isso em outras mentorias também. Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado com o que vocês repetem. Cuidado com aquilo que vocês dizem. Tudo é energia e tudo é vibração. Quando a gente está mal, quando a gente está curtindo aquela força, a gente adora escutar uma música deprê, não é? Quem que não é assim? Mas vocês têm a música para escutar quando você está precisando dar um up, quando você está precisando subir, quando você está precisando mudar a sua energia? Vocês têm isso? Se não tem, eu vou mandar para vocês a minha playlist, que são as músicas que eu chamo de Agende a Felicidade, quando eu estou precisando levantar o meu astral. Mas eu recomendo que cada um tenha a sua. O que te coloca, te sintonia com a felicidade. Então, como eu falei, vocês vão receber todo esse material. Eu não vou me alongar aqui para não perder muito tempo, tá? Mas a dopamina, ela ajuda na compreensão de metas, sensação de prazer, exercício diário, boa noite de sono, celebrar pequenas conquistas, tudo isso traz dopamina. E o que traz a falta de dopamina? Baixa concentração, falta de motivação, fadiga, problema de sono, memória. Ocitocina, contato físico, ouvir os outros, oração e meditação, chorar, banho quente, generosidade, dar presentes. Quando a gente faz algo de coração para uma outra pessoa, a gente está liberando ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. Sabe qual é a maior forma de ocitocina que pode existir? É no leite materno, quando uma mãe está amamentando uma criança. É uma grande liberação de ocitocina. A falta, palidez, olho triste, distúrbio do sono, excesso de sensibilidade. Serotonina, boa alimentação, contato diário com o sol, desfrutar da natureza, buscar as memórias, cantar, dançar, tudo isso traz serotonina. A falta, sonolência, mau humor, mudança de desejo sexual, desejo por alimentos mais doces, aquela vontade de comer chocolate, irritabilidade, mudança de humor, ansiedade, tudo isso é falta de serotonina no nosso corpo. E como que a gente libera, né? A endorfina, atividade física, banho frio, tomar sol. Então, vocês percebem, um é banho frio, outro é banho quentinho. Sair com os amigos, dar gargalhada. E o que traz? Falta de endorfina, desconforto, irritabilidade, ansiedade, alteração de humor. E tem um outro meio que a gente libera tudo isso junto,
que é quando a gente pratica a gratidão. Quando você está praticando a gratidão, você libera os 4, essa farmácia da mente de uma vez só. Você libera dopamina, porque ela te traz prazer e energia. Você libera ocitocina, porque te traz a sensação de paz. Você libera serotonina, porque te traz alegria. E você libera endorfina, porque alivia. O que é endorfina? Né? Todos os remédios que a gente toma aí, que você vê que libera aquela sensação de dor muito forte, né? A gente vai liberar através do quê? De endorfina. Né? Quando a pessoa já não está aguentando mais de dor, ela vai tomar injeções que vão liberar muita endorfina, porque alivia. E quando você chora, quando você ora, quando você agradece, você libera tudo isso junto. Eu, Ângela, escolho agradecer todos os dias, e eu tenho um diário de gratidão, e eu começo o meu dia agradecendo, e eu muitas vezes, não vou dizer que são todos os dias não, porque muitas vezes eu apago, ou eu estou fazendo outra coisa, acabo dormindo no meio de assistir um filme, alguma coisa, então eu não faço isso religiosamente à noite, mas eu faço pela manhã. O meu devocional diário e o meu momento de gratidão. Faço os meus pedidos também, claro que eu faço. E ainda mais quando eu estou vivendo momentos como esse que eu estou vivendo agora. Mas eu prefiro e pratico a gratidão. Eu tenho o diário de gratidão, eu tenho o pote da gratidão. E eu queria saber de vocês, mais alguém tem esse hábito? Mais algum de vocês tem o hábito de praticar a gratidão? Mais alguém de vocês tem o hábito de escrever pelas coisas que vocês são gratos? Quem? Denise, e quem mais pode me falar sobre isso? A Manuela também estava com a mão levantada. Manuela, quero te ouvir. Oi, boa noite, tudo bem? Todo mundo Tudo ouvindo? Estou te ouvindo. Geralmente, de manhã eu confesso que eu não faço, mas sempre à noite eu rezo e primeiro eu agradeço pelas coisas mais simples possíveis, mas tipo, não vou entrar nesse assunto, mas enfim, agradeço por tudo que eu tenho e depois eu peço bênçãos também, enfim. É isso, sabe? É agradecer pelas coisas simples mesmo que você tem, é agradecer porque você acordou. Você agradece porque você acordou, você agradece porque você está respirando, você agradece porque você tem um café da manhã para tomar, você agradece porque você teve uma cama quentinha para dormir, você agradece, porque cada vez que você reclama, você está clamando 2 vezes, você está trazendo essa energia. E a ciência, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Que para cada reclamação, você tem que ter 3 gratidões para equilibrar. Então, a gente precisa escolher todos os dias o que vai trazer, o que é melhor para você, reclamar ou agradecer. O Rica pega muito no pé da questão do gratidão. Ser grato pelas pessoas, ser grato por quem te ajuda, ficar feliz pela conquista do outro, ser grato pela pessoa que te estende a mão, ser grato pela pessoa que te deu uma oportunidade, ser grato por um colega. Não é só gratidão a um ser espiritual, o que eu chamo de Deus, mas que cada um pode chamar de universo ou do que quiser. Mas ser grato pelas pessoas que estão ao seu redor. Ser grato pelas pessoas que estão ao seu lado, ser grato às pessoas que te ajudaram e que te ajudam diariamente. Praticar a gratidão só vai trazer benefícios para a vida de vocês. Podem ter certeza disso. Mas agora eu quero entrar no quesito para falar daqueles meus amiguinhos e para que vocês conheçam um pouco mais sobre cada um deles. O que te atrapalha para a gente conseguir atingir os nossos objetivos? A nossa mente pode ser a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga. A gente que escolhe o que vai fazer com ela todos os dias. Todos nós
temos o mesmo nível de energia, né? E a gente pode usar essa energia para nos ajudar ou nos sabotar. É científico isso também, somente 20% das pessoas conseguem usar toda a energia que ela tem para conseguir atingir os seus objetivos. Muitos de nós se auto-sabota e aí não consegue dar sequência naquilo que ele precisa para conseguir ir atrás dos seus objetivos sem deixar que nada te barre, sem deixar que nada te impeça de chegar aonde você quer chegar. O que a gente pode dizer sobre autossabotagem? Quem nunca disse essas frases? Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo dizer não, eu começo as coisas e não termino, não ficou bom, não tá legal, não vou entregar, não vou fazer esse trabalho porque não tá legal, não, vão me criticar, não vou fazer essa apresentação, e se, o e se, o e se é algo que derruba você, porque o e se você não sabe se vai acontecer, mas esse simples e se pode te paralisar e não te deixar continuar algo, porque o medo do que vai acontecer pode te... E se eu falar e não gostar? E se eu perguntar e der risada? E se eu falar uma bobagem? Mas você nem sabe se é bobagem ou não. E aí você se sabota. Então, isso tudo são autossabotagens. A maior batalha que a gente enfrentamos é a nossa batalha interior. Uma das pessoas que eu admiro muito e sigo, e gosto de muitas vezes fazer meditação com ele, que é o Tadashi. O Tadashi fala que a maior distância que existe é a distância entre a razão e o coração. Muitas vezes ela cria uma distância gigantesca. E a gente precisa aprender a controlar esses dois, razão e emoção, e colocar a razão e a emoção para trabalhar ao nosso favor sempre. A autossabotagem é algo que vem muitas vezes da nossa infância. É a batalha interior que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que aprender a tirar crenças limitantes que nos barram, que a gente escuta o tempo inteiro, que vem de cobranças, expectativas que os outros nos colocam, sabe? Que muitas vezes, infelizmente, são os pais que colocam nos filhos uma cobrança, uma expectativa de algo que eles querem, mas que não necessariamente é o que você quer. A autossabotagem vem muitas vezes da baixa autoestima, de você se olhar no espelho e não valorizar aquilo que você está vendo. Lembra do que eu falei, da solitude, da solidão? De você olhar para o espelho e se bastar. Você olhar para o espelho e acreditar que aquela imagem que está ali refletida está tudo bem para você, que você ama aquela pessoa, vocês já receberam a missão, e por isso que eu falo que o Alicerce é uma trilha, que a gente vai caminhando, onde vocês receberam a missão de se olhar no espelho e se repetir, eu me amo, e eu me aceito do jeito que eu sou, eu escolho me amar. E isso faz diferença, gente. Não fui nenhuma pessoa que disse, já foram 3 mentores que trouxeram isso para vocês, porque faz a diferença de você olhar e fazer as pazes com aquela imagem que está no espelho, de você perder o medo da mudança, né? Uma frase que vocês vão escutar demais é, tá com medo, vai com medo mesmo, mas esteja preparado, se prepare, você está com medo? Vai, desde que você se preparou, você está com medo da prova, você está com medo daquela avaliação, você está com medo daquela entrevista de emprego, ou você se preparou, você sabe, você estudou, você conhece aquela empresa, então vai. O máximo que vai acontecer é você não ser aprovado, o máximo que vai acontecer é você não passar na prova, mas você tentou, e isso é muito importante para a gente aprender a controlar a autossabotagem. Eu vou começar explicando cada um dos sabotadores, que são os maiores vilões da nossa mente. E o principal deles, o chefe da gangue, o que todos nós temos, é o crítico.
O crítico é o crítico que se critica a você mesmo e é o que critica a tudo e a todos. Ele critica o governo, seja de esquerda, seja de direita. Ele critica o tempo. Se chover é porque está chovendo. Se está frio é porque está frio. Se está sol é porque está sol. Se o chefe é ruim, se a mãe não fez não sei o quê, se o pai fez não sei o quê, ele está sempre achando motivo de se criticar. Ou de criticar os outros. Ou se critica. Ai, nossa, meu cabelo tá horrível. Nossa, que espinha horrorosa essa. Meu Deus, como é que eu vou sair com essa cara? Né? E vai criando formas de se criticar. Por isso eu quero que de 5 a 10, de 0 a 10, desculpa, se deem uma nota. Quanto vocês acham que hoje vocês se criticam? E de 0 a 10, quanto que vocês acham que vocês criticam os outros? Anotem isso no caderno de vocês, ou na folha de vocês. Crítico, 0 a 10, quanto vocês se criticam? E se alguém puder compartilhar aqui no chat, coloca a nota para mim. Quanto vocês acham que vocês se criticam de 0 a 10 e quanto vocês criticam o outro? 8, 8. Quem mais? 10, 4, 5, 8 e 5, 6, 10 para autocrítica, 6 com os outros, 8. Muito bem, vamos para o próximo. Hiperrealizador. Sabe aquela pessoa que precisa de ter resultado constante? E aquela pessoa que é viciada em trabalho, que ela precisa o tempo inteiro estar fazendo tudo, estar realizando tudo, ela precisa estar sob o controle, ela precisa estar trazendo tudo, e ela é uma pessoa que normalmente foca mais no negativo do que no positivo. Ela sempre vai achar, eu podia estar fazendo melhor, isso aqui não está tão bom. E se é um trabalho em grupo, vai criticar todos o que os outros fez. Isso aqui você podia ter feito melhor. Isso aqui você podia... Essa pessoa normalmente sufoca as outras pessoas que estão trabalhando com ela, porque ela precisa estar sempre traindo e ganhando e sendo o melhor em tudo e cobrando que os outros também sejam os melhores em tudo. De 0 a 10, como está o hiperrealizador de vocês? Anotem e depois, quem puder, escreva aqui para mim. Oito, 9, 4, 6, 8, 7. Ô, Angel, só para complementar, eu acho até que é interessante a gente pensar, por exemplo, você falou aí do hiperrealizador que critica, não sei o que, é importante a gente entender que um sabotador só não anda sozinho, né? Não é um problema de uma coisa só sozinha. Então, tipo, quem tem de hiperrealizador também vai ter um pouco do crítico, também vai ter um pouco das próximas coisas que você vai falar. Então, assim, a gente não pode olhar o problema só como uma coisa, a gente tem que entender que a gente tem um pouco de cada. E eles trabalham juntos para quebrar a gente. E o crítico, como eu falei, é o chefe da gangue, ele que traz todos os outros, né? E ele vem puxando todos os outros. Mas é importante a gente tentar entender, e depois lá na frente vocês vão entender se essas notas que vocês estão se dando, por isso que eu pedi anotem, vai bater. Prestativo, sabe? Esse durante muito tempo também foi um sabotador meu muito ativo, que é aquela dificuldade de dizer não, né? É aquela pessoa que está sempre colocando os outros acima, se negando para atender o outro, às vezes colocando a sua dor dentro do bolso para atender a outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa faz isso porque ela precisa de atenção, ela precisa do cuidado, ela precisa que alguém olhe para ela. Então, o ser solícito, o ser prestativo, não estou dizendo que não é legal, tá, gente? Não é, a gente não pode ser prestativo? Claro que pode. A gente não pode ser solidário? Claro que pode.
mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se anular. Não colocar, às vezes, e isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, que você se nega para atender a necessidade do outro. E aí você, às vezes, não está percebendo que o outro está te sugando, te sugando, te sugando, e você está abrindo mão de você pela necessidade do outro, para ter essa outra pessoa do seu lado. Né? Então, este é um sabotador que a gente precisa tomar cuidado em algumas situações. Repito, não que não seja bom a gente ser prestativo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ele. 0 a 10 aí para vocês. Anotem e digam quanto vocês acham. E também é aquilo, né? Se for para pensar, tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também pode ser ruim, né? Se tomar água demais é ruim, mas se você tomar água de menos também é ruim. Então você pode ser, se você é pouco prestativo, não é bom. Se você é muito prestativo, também não é bom. Até na parte da criticidade, né? Quando você precisa de um pouco de crítica, mas também muito, aí você é uma coisa tóxica. Então é interessante você pensar o seu meio ponto ali, o meio do caminho, que tá bom para você. Então, até que ponto você pode ser prestativo com os outros? Até que ponto você pode ser crítico para não se prejudicar nem prejudicar os outros? Perfeito, é isso mesmo. Né? Quando você está muito baixo nisso, será que você não está sendo muito duro? Aí deve ter, normalmente quem tem um prestativo muito baixo, vai ter um outro que está mais alto, que é o racional, provavelmente que eu vou chegar lá. O insistente, aquela pessoa que leva o perfeccionismo longe demais, gera muita ansiedade, tudo tem que estar. E aí, às vezes, você procrastina, deixa de entregar alguma coisa e vai deixando porque você tá com aquilo, sabe? Eu preciso, não tá bom, não, eu ainda posso melhorar, não, ainda posso melhorar, ainda posso melhorar. E aí você vai, e ele exige um nível da pessoa muito forte, né? Porque normalmente o insistente, ele também exige dos outros, ele também julga os outros como que o outro fez não tá bom. Ai, essa mentoria tá chata. Ai, isso aqui não tá legal. Ai, isso aqui não sei o quê. Então, isso tudo é também, não que a gente, de novo, como a Denise disse, o equilíbrio é tudo na vida, gente. A gente poder ter as coisas equilibradas é tudo na vida. Porque quando você faz e entrega de qualquer jeito, não é legal. Mas quando você se permite, e às vezes a pessoa entra num dilema, que muitas vezes é o toque, né? Que é um problema sério e que precisa ser tratado e necessita de tratamento médico, porque a pessoa nunca acha que está bom. E aí ela fica num circuito que ela fica e não sai daquilo. Ela fica naquilo o tempo inteiro, sem conseguir progredir ou avançar. Mesma coisa, de 0 a 10, quanto vocês acreditam que vocês tenham de insistente em vocês? E só complementando de novo, a pessoa que é insistente, ela nunca nada vai estar bom, então ela vai chegando num ponto que ela vai colapsar. Porque se nada nunca tá bom, então ela nunca vai estar satisfeita na vida dela. Se o trabalho não tá bom, se a amizade não tá bom, se o namoro não tá bom, ela vai chegar a um ponto que ela vai ficar com a cabeça tão cheia, nada tá bom, então ela vai colapsar. É onde essa pessoa precisa de apoio, vai precisar de apoio emocional, vai precisar de alguém para apoiá-la, para entender, né, o quanto isso está afetando os seus relacionamentos e a sua vida. O hipervigilante, né, que é aquela pessoa que fica sempre imaginando que alguma coisa vai dar errada. Ela acha que, assim, tá bom demais para ser verdade. Gente, isso é uma crença pesada, e a Mari, com Y, falou isso para vocês, lembra? Que ela falou que é os ditados populares que a gente repete para a gente, que acabam com a gente, do tipo, se melhorar, estraga. Né? Todo mundo fala isso. Ah, se melhorar, estraga. Não, gente, se melhorar, melhora. Por que a gente não pode estar sempre buscando o melhor? E é muito das coisas que a gente repete para nós mesmos. Então, é muita coisa. E aí eu vou buscar um versículo bíblico,
que diz que da nossa boca pode sair bênçãos, da mesma língua que sai bênção, sai maldição. É a mesma língua. E na Bíblia diz que ela é um dos menores órgãos do nosso corpo e o mais perigoso. Porque essa língua, às vezes, pode cortar mais do que faca, pode ferir mais do que faca, pode criar traumas para uma vida inteira de uma outra pessoa. E o hipervigilante, normalmente, aconteceu, como eu falei para vocês, e contei a minha história, aconteceu coisas na vida desta pessoa, lá no período da infância, que trouxe marcas para ela para o resto da vida. E aí ela começa a criar histórias na sua cabeça, e muito e se não der certo, e se eu não conseguir, e se eu não sei o quê. E esse se trava a pessoa, e não deixa a pessoa pensar. São pessoas inseguras, são pessoas pessimistas. Eu penei muito para botar esse hipervigilante no lugarzinho dele, e falar, não, quem manda aqui sou eu. Sou eu que mando em mim, sou eu que mando nos meus pensamentos. Hoje ele está controlado, e eu fiz o teste agora há pouco, porque nesse momento turbulento que está a minha vida, de novamente entrar com uma pessoa numa doença como essa, ele podia estar ativo. Mas eu aprendi. E eu me proponho a fazer isso. Lembra? Esse é o meu Ikigai, o cuidar. Então, eu cuido de mim e eu cuido do outro. E para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiro. Se eu não estou bem comigo, eu não posso estar bem para ninguém. Então, isso é muito importante a gente aprender e trazer para a nossa vida. Vamos lá, hipervigilantes. Quanto vocês acham que esse monstrinho está ativo em vocês? 9, 3, 10... 10. Olha, ele está forte em muita gente. 10. As pessoas estão... E é coisa muito sobre ansiedade também. Você vai parar para pensar, porque a pessoa está com esse medo de um futuro que talvez nem exista. Que a gente já falou, né? Ansiedade é o excesso de futuro, medo de futuro. E a depressão é o passado, é o estar preso. Também, você chegou a cair e bater o queixo de novo depois daquelas vezes? Não. Pois é. Mas você ficava tanto medo disso acontecer, e nem aconteceu de novo. Talvez vai acontecer em algum momento, mas não tem como saber. Então, a pessoa que é hipervigilante, ela fica se colocando ali numa zona de conforto para tentar se inibir de qualquer problema, e nunca vai ser possível. Então, é uma ansiedade que também quebra a sua cabeça. O inquieto faz 10 coisas ao mesmo tempo e começa a assistir o filme, e aí do filme ele está assistindo, ele está escutando música, ele está mexendo, ele fica... E, gente do céu, vocês, isso aqui, ó, está deixando cada vez as pessoas mais inquietas, porque é velocidade 2 para escutar um áudio. É novela agora que vai ser feita com 2 minutos por episódio para tentar... Isso vai gerando cada vez mais, deixando as pessoas cada vez mais inquietas. Como eu falei, eu estou sempre com as crianças, né? E um dos joguinhos que eu vi as crianças jogando era um jogo que eles tinham que criar um dinossauro. E aí tinha o ovo do dinossauro para o dinossauro nascer. O dinossauro levava 24 horas para nascer. Mas o criador do jogo criou um botão lá. Se você não quiser esperar as 24 horas, você pode apertar no botão e o dinossauro nasce imediatamente. Vocês percebem isso? Como isso está fazendo com as crianças? Está deixando essas crianças cada vez mais ansiosas, deixando as pessoas a não esperar, a não saber esperar. Porque eu preciso para agora. Eu preciso disso para já, e eu não vou esperar. E isso é uma geração, e a geração Z é uma geração que tem pressa. E a geração alfa está pior, porque tem que ser para agora, tem que ser para já. Então, a gente precisa trabalhar isso.
E a gente vai trabalhar isso como? Com a meditação. Para trazer essa concentração, fazer você se focar no agora e aprender a fazer uma coisa por vez. Inquieto, quanto que vocês acham que vocês têm aí de 0 a 10 entre vocês? 10, 10. Sabia que isso é o que vinha mais forte? 10, 10. Então, só uma coisa, a gente precisa se atentar para o tempo, porque falta mais ou menos uns 17 minutos para terminar. Aí tem que dar tempo deles poderem fazer perguntas, porque eu espero que vocês tenham perguntas. Mas é isso, gente. Vítima, sabe? Já viram aquele desenho do ó céus, ó dia, ó azar? Já viram isso? É antigo, mas até hoje existe. O vítima, aquela pessoa que sempre tá tudo bem, tá mais ou menos. O dia tá bom hoje, mais ou menos. Como é que você acha que tá? Gente, isso é péssimo, porque as pessoas se afastam, as pessoas não querem. E essa pessoa normalmente faz isso porque ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela sente que se colocando no papel de vítima, ela vai conseguir que as pessoas ao redor dela olhem para ela e busquem atenção. É uma forma que ela vai conseguir a atenção do outro, que ela vai conseguir, mas as pessoas ao redor normalmente se afastam de pessoas assim, não gostam de pessoas assim. De 0 a 10, gente, quanto vocês acham que vocês têm de vítima? 0, gostei. 5, 4, sejam sinceros, tá? Se alguém tem 10 de vítima, a gente tem que trabalhar para baixar isso, né? Para não deixar essa vítima ficar lá em cima, lá forte em vocês. Hiperracional. O hiperracional é aquela pessoa que, para ele, tudo que eu estou falando aqui, às vezes não tem sentido nenhum, é pura abobrinha, não tem nada a ver, porque tudo para ele tem que ter um porquê, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. Se ele não vê sentido naquilo, se ele não vê fatos e dados, se ele não vê números, se ele não vê lógica, para ele não tem porquê. Normalmente são pessoas vistas como arrogantes, como frias. Como é isso para vocês? Esse é o que você mais se identificou? Então, assim, verifiquem de 0 a 10 quanto vocês acham que isso é, de repente, as pessoas olham para você e falam, nossa, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é isso. 11, 11, Diego. Então, é importante a gente entender que isso também é um fato, que a gente precisa também se deixar levar pela emoção, que a gente, nem tudo é razão, gente, nem tudo é razão, a gente tem que jogar um pouco de emoção naquilo. Controlador. Sabe aquela pessoa que ela tem que organizar os trabalhos da escola, é ela que é a líder de toda a equipe, é ela que organiza a festa de fim de ano, é ela que organiza tudo. Se ela não estiver na frente, nada dá certo. Se não é ela que estiver à frente do negócio, vai ser tudo errado. Essa pessoa normalmente tem dificuldade para delegar. E aí é para fazer uma atividade com os outros, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. E aí, como é? Eu todinha, Rebeca. Então, assim, a gente também precisa controlar, a gente também precisa, porque senão, de novo, ele vai gerar uma ansiedade. Você está puxando responsabilidade que não é sua, trazendo para você coisas que não são sua. E que a gente precisa aprender, dividir e deixar com que o outro faça. Esquivo. Esse é aquele que eu tenho um negocinho assim, ó, para fazer. Pequenininho, fácil de se resolver. Mas eu tenho tanto medo de botar um ponto final nisso, ou de resolver isso, ou isso pode me trazer conflito, então eu não quero. E aí eu vou deixando. E aquele negocinho que é assim, ó, às vezes fica desse tamanho. Algo que podia ser tirado da sua frente e resolver, você vai deixando. Como é isso para vocês, gente?
1740, muito bem. Como é que a gente combate, gente, todos esses sabotadores que eu falei para vocês agora? Com yoga e meditação, com mindfulness, né, que é o controle da mente. E, gente, o que é isso? Eu estou tomando esse chá e eu estou prestando atenção no chá que eu estou tomando. Eu estou sentindo o cheiro, eu estou sentindo o que eu estou fazendo, eu estou dando razão, eu estou prestando atenção no momento. Eu tomar um banho pensando no banho e não nas coisas que eu tenho que resolver, na prova que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que resolver no outro dia. É trazer a minha atenção para o momento presente. É trabalhar o método dos porquês. E chegando no método dos porquês, como é que a gente faz isso? Você vai repetindo porquê, porquê e porquê, até você chegar na raiz do problema. Por que eu estou ansiosa? É porque eu tenho que fazer uma prova amanhã. Mas eu estou ansiosa porque eu tenho que fazer a prova amanhã, por quê? Porque eu não estudei? Eu não estudei. E por que eu não estudei? Porque eu procrastinei, deixei de estudar. Então, se você vai entendendo o que aconteceu, né? E quando der errado, gente, pensar, que lição? Porque mesmo que alguma coisa de ruim aconteceu na tua vida, alguma lição eles trazem. Tem uma novela passando agora, e que essa eu não acompanhei, não sei, mas quando tinha outra que era Eta Mundo Bom, que agora é Eta Mundo Melhor, mas quando era a primeira, ele falava uma frase que fazia muito sentido, que é tudo que acontece de ruim é para melhorar. Se a gente trouxer o que deu de ruim como um aprendizado para a nossa vida, isso pode fazer muito sentido para a gente. Isso pode ser muito bom. E a gente está com só 10 minutinhos agora, então não vai ter como a gente fazer isso aqui, mas eu vou mandar isso como lição de casa para vocês, que é a gente fazer o teste dos sabotadores. E vocês vão fazer o teste dos sabotadores. Eu vou fechar a minha apresentação aqui, sair daqui, para que eu possa conversar e entender com vocês melhores, mas eu vou colocar aqui, ver se eu coloco o link aqui para vocês, e fico aberta aqui para quem quiser fazer perguntas. Alguém quer me perguntar alguma coisa nesses últimos minutinhos? Pode falar, Júlia. Não acho que isso seja exatamente um sabotador, né? Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com a procrastinação. É um desafio muito grande, assim, e eu queria saber se você tem alguma dica, Ângela, para lidar com ela. O porquê que você... Vamos lá para os métodos do porquê. Por que você acha que você procrastina? Eu acho que eu tô sempre tentando evitar tarefas chatas ou o acúmulo de tarefas. Então, você tem um sabotador aí, né? Você tem um esquivo. E a hora que você fizer o teste, você vai entender o quanto o teu esquivo, porque às vezes vocês, por isso que eu pedi para vocês anotarem no caderno de vocês, quanto vocês estão se dando de nota para cada uma delas, né? Quanto vocês se deram. Aí, às vezes, esse esquivo vai ser o que vai estar mais alto. Uma dica que eu não dei para vocês e que é importante para vocês fazerem essa missão. O sabotador, ele está ativo quando ele está maior que 7. Quando ele estiver acima de 7, ele está ativo, ele está forte e você precisa baixar. Quando ele está acima de 5, abaixo de 5, tranquilo. Quando ele está muito baixo, é como a Denise falou, né? Às vezes ele está muito baixo aqui porque o outro está muito alto lá, né? Mas quando você tem ele em 5, 6, está tudo ali, beleza, você está no controle. Quando você tem algo muito grande, um esquivo, que é o que te faz procrastinar, é porque o medo do resultado está te paralisando. Então, a dica da gente evitar a procrastinação isso é difícil, isso é complicado, é por ali que eu vou começar.
faz a tarefa que é mais difícil primeiro, e elimina ela da sua frente, e depois você começa a fazer as outras. E se premia por isso. Se premia por você ter feito essa tarefa que, de repente, era muito difícil para você fazer. E você fez. E você fez no tempo. E você fez no prazo. Se premia. Se dá um prêmio por isso. Como? Sei lá. Vai tomar um banho mais longo, vai fazer uma caminhada, vai se comprar um presente, vai passear no shopping, porque você se valorizou, você fez algo que era difícil para você. Entendeu? Faz sentido o que eu te disse? Sim, vai ser bem difícil lidar com ela, mas eu entendi. Obrigada. Mas estamos aqui para te ajudar a lidar com isso. Oi, Tá Índia, bom? eu posso adicionar uma coisa antes do Matheus, rapidinho, muito rapidinho? Uhum. É até Pode. importante a gente pensar o seguinte, tipo assim, fazer, é o que você falou, a gente tem essa visão da gente, tipo, é importante a gente fazer, olhar e falar assim, eu acho que o meu sabotador esquivo é, sei lá, 6, 7. A gente acha uma coisa, mas às vezes quando a gente faz o teste, às vezes quando a gente faz uma terapia, a gente tá vendo coisas que a gente começa a ver coisas que a gente não tava vendo ainda. Então a gente fala assim, eu não parei pra pensar desse jeito. Porque você vai fazer o teste, você vai falar assim, ué, que sabotador é esse? Eu não fazia ideia. Porque às vezes você acha que tá tudo perfeito, uma maravilha, e não tá nada bem. Porque quando a gente. Tem um livro, eu esqueci o nome, mas eu tenho aqui em casa, depois eu posso recomendar, é bem curtinho, chama, acho que é Ilha Desconhecida. Acho que é um autor português, não vou lembrar. Ele fala que é uma metáfora sobre você ter que sair da ilha, que é você, para poder olhar para a ilha, que é você também. Então, você poder sair um pouco do seu centro, do que você acha que as coisas são, que não necessariamente são assim, para poder olhar para elas. Então, conversa com os amigos de vocês, vê o que eles acham de você, para ver assim, eu não pensei nisso. Às vezes você é muito bom em uma coisa, você nem sabe. Né? Então, é importante sair da sua ilha para pensar na sua ilha. É isso, e vocês têm uma missão como essa também, que já foi passada para vocês, de pergunte para uma pessoa da sua confiança quais são os seus pontos positivos e quais são os pontos que você tem a melhorar. Eu estou vendo aqui que escreveram, deixa eu ver quem foi que escreveu, que lembrou da mentoria de gestão de tempo, de se premiar. E é bem isso mesmo, né? É você se premiar, te dando, sabe, come um chocolate, você vai levar dopamina para o seu cérebro, Luiz, né? É você levar dopamina para o seu cérebro, porque você começa a se valorizar. Puxa, eu conquistei, puxa, eu fiz, e aprende a celebrar suas conquistas, sabe? Então, às vezes a pessoa fala para você assim, nossa, você está bonita hoje. Aí você fala, não, imagina, pô, você está bonita. Se alguém falou que você está bonita, acredita, você está bonita, você está bonito. Nossa, que legal, isso, imagina, não, tão simplesinho. Valoriza, agradece, se valoriza, aprende a se dar valor. Matheus. Eu fiquei com dúvida aqui agora num negócio que você estava explicando sobre a parte das notas, que notas muito baixas também podem ser um sinal de algo ruim nos sabotadores, e eu fiquei confuso. Porque quando eu estava falando da nota, eu acho que do prestativo, eu coloquei uma nota baixa, não lembro se eu coloquei 0, acho que se eu coloquei um 2. Assim, tipo, eu tenho passado por um momento meio difícil da minha vida, aconteceu muita coisa, tá acontecendo ainda muita coisa, mas que eu tô calmo, eu tô surpreendentemente calmo com tudo isso, e eu diria que eu tô até melhor do que eu acho que eu pensaria que eu estaria nessa situação no passado. Eu tô levando tudo muito de boa. Que bom que você está levando isso de boa, mas como está o seu hiperracional? Você se deu 2 para o prestativo, quanto você se deu para o hiperracional? Hiperracional eu me dei baixo também, eu me dei 0. Eu consigo tentar interpretar as coisas até o que não é tão lógico, entre aspas, e eu consigo levar muito bem as coisas, tanto o que é mais lógico, tanto o que não é, o que é mais sentimental. E assim, eu coloquei essas notas baixas, eu pensei, quanto mais baixo for, melhor é, por causa que eu vou ter menos disso, porque eu pensei dos sabotadores, que dá nota 1 para o 10, é o seu nível de ter aquele traço de forma tóxica para si mesmo e para os outros. É isso que eu expliquei para vocês. Quando você tem ele acima de 7, ele está ativo, ele está forte em você e ele está te dominando, ele começa a te dominar. Mas é por isso que eu perguntei como está o seu hiperracional, entendeu? Se você tem o prestativo baixo, mas teu hiperracional está muito alto,
É aquilo que a gente falou, a pessoa começa a olhar você como arrogante, como prepotente, você começa a ser uma pessoa fria, mas se ele também não está alto, então tá tudo bem, tá tranquilo, entendeu? Entendo. Porque, assim, tipo, quando eu tava fazendo o auto-julgamento sobre essas partes dos sabotadores, eu fui relembrando e voltando a como é que eu pensar as coisas que têm acontecido na minha vida. Por exemplo, o que eu usei como base para julgar o meu prestativo foi que um amigo meu, ele tá passando por uma situação complicada, que obviamente está me afetando, porque ele é um amigo muito grande meu, ele quase tirou a própria vida, tem se ameaçado, inclusive, uma situação muito complicada, e eu fui, tá ligado, conversei com ele, dei um monte de dica para ele, para tentar ajudar ele a sair dessa, e eu comecei a sentir que ele não parece estar querendo realmente ouvir as dicas. Ele não parece estar realmente levando o que eu tô falando para frente. Parece entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu não cheguei a ficar com raiva dele, mas ele tem começado a agir de forma meio muito ruim comigo e com meu outro amigo, com outro amigo nosso. Entendi. Então eu simplesmente parei de me importar, por assim dizer, vamos colocar desse jeito. Eu realmente me esforcei para tentar ajudar ele, vi que ele não parecia estar apreciando minha ajuda, não parecia estar fazendo diferença, eu me calei. Mas você percebe que você foi prestativo, né? Eu tentei realmente ajudar ele do coração, mas quando eu vi que Você não estava mais teve um índice de... Você foi prestativo, só que você se botou num controle, você não se anulou por conta dessa pessoa, você não se deixou ir, de repente, para o buraco junto com ela. É aquilo que eu falei das relações tóxicas, né? Que, de repente, a pessoa está num relacionamento, está ruim, mas ela não consegue sair, porque o outro suga a energia e aí ela vai puxando e se anulando. E uma pessoa que está num nível assim, Matheus, a gente tem que tentar ajudar de todas as formas, mas sem se deixar ir junto, entendeu? Com certeza. Por causa que, como eu disse, só para realmente deixar claro o que eu pensei, quando eu estava interpretando as notas, eu pensei que realmente, se você tem 0 ou perto de 0, é porque você quase não tem aquele traço de forma tóxica. Ou seja, eu pensei, se você tem 0 no prestativo, é porque você pode ser uma pessoa prestativa, só que não de forma ruim. Você é de forma boa. Foi assim que eu interpretei. Vocês vão fazer o teste e eu vou avaliar o teste de cada um. E aqueles que eu achar que eu tenho que chamar para conversar ou para ter uma conversa melhor, entender melhor, eu vou chamar, tá? Então, assim, é importante que todos vocês façam, né? E sendo, gente, o mais sincero possível com você. Não se preocupando de querer, vou colocar uma nota baixa, ou primeiro que não tem nota. O teste, quando vocês forem fazer, não sei se vocês conseguem colocar aí, gente, eu sei que já estourou a hora, mas se alguém conseguir colocar o teste aí, só para eu mostrar para eles e explicar rapidinho como funciona, vocês vão ver que discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo plenamente ou concordo plenamente. Quando vocês vão escolher, dentro das perguntas que tem ali, vocês vão escolher como é isso. O que é discordo totalmente? Nossa, não tem nada a ver comigo. Isso aqui não, discordo. O outro nossa, isso aqui é muito a minha cara, então concordo totalmente. Agora, se de repente não me afeta tanto, é neutro. Tá? E vocês vão ver que às vezes tem perguntas que meio que se repetem. Tem coisas que às vezes estão bem parecidas, que é para que vocês possam responder e ele vai checar se está batendo a tua resposta ou não. Muito importante que vocês coloquem o e-mail de vocês, aí vai sair o relatório com algumas explicações, e ele vai sair para vocês o crítico também e o autocrítico. Primeiro sai o que está ativo, vai aparecer um gráfico para vocês do que está ativo, e depois ele vai aparecer um gráfico de pizza mostrando o quanto você se critica e o quanto você critica o outro. Salvem, deem um print, salvem esse PDF e mandem na missão de vocês para que eu possa avaliar. E aí, se a gente precisar ter uma conversa um pouco mais para frente, para eu entender melhor, a gente vai conversando. Mas alguém tinha alguma pergunta? Alguém tinha levantado uma mão e a baixou. Manuela e a Mariana, as duas levantaram e baixaram.
Então, Manuela e Mariana, para a gente fechar, e depois, gente, se quiserem, a gente está lá no WhatsApp, vocês sabem que vocês podem me chamar a qualquer dia, a qualquer hora. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Podem falar. Mari? Eu queria perguntar, aproveitando a pergunta do Matheus também, eu queria perguntar sobre a questão das relações tóxicas na família, porque muito se fala sobre as relações que a gente constrói ao longo dos tempos e percebe se é tóxica ou não. Mas e quando vem da família? E principalmente são pessoas do seu cotidiano? Tem coisas que a gente não pode evitar, né? Que quando a gente tem pessoas tóxicas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, muitas vezes, a gente não tem como evitar. Mas a gente pode não deixar se afligir, ou não se deixar abater por conta disso. Né? Entendendo, será que isso que eu sou, de repente, tudo isso que essa pessoa está dizendo, ou será que é ela querendo falar sobre ela e tentando me atingir? Então, é tentar trabalhar de uma forma a não se deixar se afetar por isso. É lógico que a gente se afeta, é lógico que a gente fica mal com alguém que nos critica, ou que não nos valoriza, ou que suga demais da nossa energia, né? Porque também tem pessoas da nossa família, às vezes, pais tóxicos, famílias tóxicas, que querem uma atenção só para ela, né? E se você não consegue, você quer dar atenção, e essa fase da adolescência é uma fase onde vocês se descolam dos pais, para terem as suas próprias tribos, os seus próprios gostos, as suas próprias coisas. E isso, às vezes, não é aceito, né, por alguns pais. E aí fica aquele jogo de sedução, que, às vezes, dói dos dois lados. O que eu te digo, Mari, que aí essa pessoa, às vezes, precisa de uma ajuda emocional, essa pessoa precisa ser ajudada, e você também a entender melhor isso, a entender como combater. Mas é importante você entender o que é seu, o que realmente é meu, e o que estão trazendo para mim que não é meu. Entendeu? Eu faço muito exercício, vocês todos que eu entrevistei, e a Meire também fez essa mesma pergunta, que é o da mochilinha, sabe? O que eu estou pondo na mochilinha, que está deixando essa mochilinha pesada, e que eu preciso tirar para ela ficar mais leve? O que eu vou tirar da minha mochila para ficar mais leve a minha jornada? Como que eu posso terminar essa jornada de uma forma mais tranquila, caminhar de uma forma melhor? Como que eu posso fazer isso? O que está sobre o meu domínio e o que não está sobre o meu domínio? O que eu vou falar do meu relato pessoal, gente. O que está sobre o meu domínio que eu posso fazer? Eu posso apoiar minha irmã, eu posso apoiar minha mãe nesse momento super difícil, eu posso estar junto, mas eu não posso combater a doença dela. Eu não vou poder combater. Eu posso ser irmã nesse momento, mas eu só vou poder ser irmã. Né? E é isso que a gente precisa entender e saber dividir. O que é meu, o que cabe a mim, o que não cabe a mim. E, às vezes, no relacionamento familiar, a gente tem uma pressão muito grande de um pai ou de uma mãe, ou de uma pessoa próxima que nos cobra e nos exige, e que a gente sabe que não é nosso. Às vezes é algo muito mais pessoal dela do que seu. É saber dividir. Tá certo? Eu vou mandar para vocês também, que eu estou devendo. A Alessandra abriu alguns horários para algumas pessoas, eu vou puxar 5 pessoas para uma conversa individual com ela, e vou puxar os outros 5, 6 que colocaram lá, que já tinham colocado no chat, para uma conversa em grupo com ela. Né? Então, hoje ainda eu mando para vocês, para que vocês possam agendar com ela essa conversa o quanto antes, e daqui para frente também, querendo conversar melhor, querendo entender melhor, querendo, de repente, aqui, num ambiente, por mais que a gente diga para vocês, esse é um ambiente seguro, mas por mais que vocês queiram, de repente, falar de uma forma privada, me chama, eu vou estar aqui para ouvir vocês, a Meire também, e a gente está aqui para ajudá-los. Certo? Espero que vocês tenham gostado.
A Manuela estava com a mão levantada, não sei se ela ainda vai querer fazer a pergunta. Manuela, vamos lá, sua última pergunta para a gente fechar, Eu porque senão vai me bater. só ia falar que eu tava com o site aberto, se você quisesse eu mostrava rapidinho. Ah, você consegue abrir aí para eles mostrar? Tá aparecendo? Tá. Tá vendo? Ó, discordo totalmente, discordo fortemente, 1, 2, vocês vão se dando nota. São 10 páginas, tá? E aí vocês vão se dando nota, e no final vai aparecer para vocês colocarem o nome de vocês, o e-mail de vocês, e aí ele já vai aparecer o gráfico e toda a explicação, tá? Façam um print disso e coloquem para gente, tá bom? Mandem lá no Forms. Denise, deixo com você para fechar. E quero agradecer, espero que tenha sido clara, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Bom, gente. A Marcela levantou a mão, foi sem querer? Foi sem querer, perdão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido as coisas. O privado da Angel, da Meire, tá aberto, tá? Eu quero que vocês, se vocês se sentirem afetados por alguma coisa, gente, qualquer coisa que estiver acontecendo na vida de vocês, é um espaço seguro, é de verdade, tá? Eu mesmo, vou soltar aqui um spoiler meu. Quando eu entrei no Alicerce, eu achava que eu era meio irracional, eu falei assim, não vai desabafar com ninguém. Isso aí não serve pra mim pra nada. Aí deu, 2 semanas, eu falei assim, não, vou falar com a Angel. E muda, tá? Muda um pouco o jeito que você olha pra sua situação. Então, vou procurar meu livro para deixar de indicação para vocês, mas eu acho que é muito importante vocês entenderem. Façam o teste com sinceridade. Quem não botou o nome do chat, quero ver, porque vocês vão levar falta e fica feio. Vocês, ficou até o final da mentoria, não botou o nome do chat. Triste isso, botem o nome no chat. Amanhã tem mentoria de novo. Respondam o teste com sinceridade, porque vocês só conseguem se ajudar se vocês forem honestos consigo mesmo. Então, saiam da ilha de vocês e olhem para a ilha de vocês. Um beijo, gente, e até amanhã. Um beijo, gente. Fique com Deus. Eu espero todos vocês amanhã. Tchau. Tchau.